Senhoras e senhores, 2023 começou com lançamentos da Apple e a gente não poderia deixar de trazer para vocês aqui um vídeo do novo MacBook Pro com chip M2 Pro, simbora adentrar essa máquina aqui e conferir o que há de novo em relação à geração passada. Eu vou confessar logo para vocês que não estava originalmente nos planos do Mac Magazine fazer um vídeo sobre essa máquina aqui, até porque as novidades não foram muito visíveis. Elas são relativamente significativas, é um upgrade de spec bump que a gente chama desses MacBooks Pro, ou seja, um upgrade interno com algumas melhorias aqui e ali. Não é uma grande revolução, até porque essa grande revolução aconteceu há 1 ano e meio atrás com o lançamento dos primeiros MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas com chip M1 Pro e M1 Max. Inclusive, já vou fazer aqui uma aposta de que os próximos MacBooks Pro com chip M3 Pro e M3 Max também vai ser o mesmo esquema de atualização, sem novidades visuais ou outra coisa significativa, e somente no M4 que a gente deve ver um salto mais significativo de novo na linha. Mas isso daqui continua sendo sim muito bem-vindo e a gente está trazendo esse unboxing e hands-on aqui graças ao meu amigo Marcelo Seabra, CEO da Reitec Fibra, que vocês ouvem lá no nosso podcast. Ela é patrona Platinum do Mac Magazine. Não estão patrocinando esse vídeo aqui, mas eu faço questão de deixar um link da Reitec Fibra aí na descrição, graças ao Marcelo, que comprou essa máquina aqui, mandou aqui para casa, permitiu que eu fizesse esse vídeo para vocês e vai pegar daqui a alguns dias comigo. Então simbora aqui conhecer esse MacBook Pro de 16 polegadas. Como sempre, a experiência de unboxing da Apple já começa nessa caixa de papelão externo aqui. Olha só que bacana. Caixona aqui desse MacBook Pro. E tá aí, ó, essa é a visão frontal então da caixa do novo MacBook Pro de 16 polegadas. Vamos virar aqui e conferir que modelo é este aqui que o Marcelo pegou para ele. Tá aí, portanto, o MacBook Pro de 16 polegadas com chip M2 Pro, 16 GB de memória unificada, SSD de 512 GB, ou seja, esse daqui é um modelo de entrada, que de entrada não tem muita coisa não, porque já é uma máquina sensacional e muito capaz. Aqui nesse cantinho a gente também tem outras especificações, dá para ver que SLV de Silver, ou seja, a versão prateada, CPU com 12 núcleos e GPU com 19 núcleos. Essa é uma das grandes novidades dos chips M2 Pro. Eles ganharam 2 núcleos a mais de CPU, agora tem 19, ou no M2 Max até 38 núcleos de GPU, e podem ser configurados, no caso do M2 Max, com até 96 GB de memória integrada. Esse daqui tem 16 GB, o que já é suficiente para bastante gente. Na prática, enquanto eu abro aqui, o que a gente pode esperar é um ganho de 20% de CPU e de 30% em GPU. Ou seja, como eu falava lá no começo do vídeo, não é um salto revolucionário, não é uma máquina para quem já tem um M1 Pro, para quem já tem um M1 Max, embora possa interessar também por alguns aspectos donos da geração anterior. Eu, que sou dono de um MacBook Pro M1 Max, não pretendo trocar por essa geração aqui, embora mais uma vez eu acho que foi uma atualização muito bem-vinda. Vamos lá, aquele unboxing Apple Silicon. Logo de frente aqui a gente já vê a máquina, que eu vou deixar de ladinho por enquanto. Temos aqui o seu cabinho MagSafe para USB tipo C, que obviamente neste modelo aqui é prateado, mas essa é uma mudança que a Apple fez nessa nova geração. Quem comprar o MacBook Pro cinza espacial ganha agora um cabinho também na cor correspondente. O meu, da geração anterior, é cinza espacial, mas o cabinho era exatamente igual a esse daqui prateado, embora a tonalidade entre eles não varie tanto. Já eu coloco um do lado do outro. Eu acho que a Apple poderia já ter escurecido um pouco mais, minha opinião, o cinza espacial para diferenciar um pouco mais do prateado. E temos também aqui o tradicional envelopinho. Temos, é claro, o guia rápido de uso aqui da máquina, informações regulamentares de garantia e, neste caso aqui, ó, 2 adesivinhos pretinhos. Não é nem... Achava que ele viria branco aqui nesse modelo prateado, mas não, veio com eles pretinhos. E temos aqui o adaptador de tomada do MacBook Pro, padrão europeu brasileiro aqui de tomada. Ele é USB tipo C aqui e ele tem, como a geração anterior, 140 watts de potência, então ele faz uma recarga bastante rápida aqui via MagSafe nesse Mac, embora ele também possa ser recarregado via USB tipo C em qualquer uma das outras portas, somente não a 140 watts, aí só com MagSafe. Vamos abrir aqui essa bela máquina com todo o cuidado que o meu amigo Marcelo merece. Tá aí, ó, inscrição MacBook Pro aqui na traseira em baixo relevo. Esse daqui, como eu falei, é o modelo prateado desse Mac, realmente muito bonitão. E aqui vocês já vão ter um first look aqui da abertura da máquina. Vem com essa proteçãozinha aqui, ó, já até ligou. Vem com a proteçãozinha da tela. E sim, para quem nunca viu, esse daqui é o layout português de teclado da Apple. Ele não é idêntico ao BNT2 brasileiro, mas é o mais próximo que a gente pode chegar disso. Afinal, a Apple, infelizmente, não fabrica teclado no padrão brasileiro. E tá aqui a bela telona dele, ó, dando hello em vários idiomas. Isso daqui não mudou na geração passada para cá, os mesmos tamanhos,
Mesma resolução, mesmas tecnologias, ela é retroiluminada por LED, é o que a Apple chama de Super Retina XDR. Tem ProMotion, taxa de atualização variável de até 120 Hz, versões de 14 e 16 polegadas. Temos o famoso notch ali com a câmera FaceTime, enfim, tudo que temos direito aí, molduras bastante fininhas, igualzinho à geração anterior, assim como nas laterais aqui desse Mac, ó. De um lado temos aqui, portanto, o conector MagSafe, duas portas USB tipo C /Thunderbolt e a saída de 3,5mm para fones de ouvido com alta impedância. E do outro lado temos uma HDMI, que tem novidade nessa nova versão, falo já já, outra USB tipo C /Thunderbolt e a entrada para cartão de memória SD. Todos esses conectores são iguaizinhos os da geração anterior, com exceção do HDMI que passou para a versão 2.1 e agora permite que você conecte aqui um monitor externo com até 8K de resolução funcionando a 60 Hz. Então um belo salto aí para quem usa a saída HDMI do MacBook Pro. Uma hora depois... E num passe de mágica, essa nova máquina já está devidamente configurada com o macOS atualizado. E a primeira coisa, antes da gente fazer uns comparativos que eu quero mostrar para vocês, é isto daqui. MacBook Pro 16 polegadas, M2 Pro, MacBook Pro 16 polegadas, M1 Max. Mas o principal aqui é a gente analisar, porque o design é o mesmo, é o que eu queria mostrar para vocês da pequeníssima diferença de tonalidade do prateado para o cinza espacial. E isso, embora eles sejam de gerações diferentes, foi mantido exatamente igual na linha M2. E aí o que eu falo é uma diferença relativamente pequena. Na minha opinião, o cinza espacial poderia, sei lá, ter virado um preto espacial. Não precisa ser preto, mas eu acho que a diferença aqui poderia ser um pouco mais significativa. Tem 3 testes que eu quero fazer aqui junto com vocês rapidinho nesse hands-on. Primeiro é Geekbench, então benchmark de CPU e de GPU. A parte de CPU é a parte mais interessante porque os chips Max eles têm a mesma CPU dos chips Pro, então a gente pode comparar aqui a evolução do M1 Pro /Max para o M2 Pro /Max em CPU e eu quero ver quão atrás em GPU o M2 Pro fica em relação ao M1 Max, que eu acho que ainda vai ganhar um pouquinho em GPU aqui, afinal ele é bem mais potente nesse sentido. O segundo teste é de SSD, quero ver se houve alguma diferença de performance também aqui na leitura e gravação do drive principal dessa máquina. E o terceiro é Wi-Fi, porque sim, essa nova máquina aqui, ela traz uma boa novidade em Wi-Fi, que é o suporte ao Wi-Fi 6E. Mas já já eu falo disso, porque eu não vou poder testar o 6E de fato, mas eu explico já já adiante. Vamos aqui para o Geekbench. Como vocês podem ver aí na esquerda, o M2 Pro ele roda a 3,48 GHz, enquanto o M1 Max roda num clock um pouquinho inferior, 3,21 GHz. E vale notar aqui que essa minha máquina também tem o dobro de memória unificada, mas nesse teste de CPU isso não vai fazer diferença nenhuma, mas são 32 GB aqui, 16 aqui. Vamos começar então rodando aqui o benchmark de CPU no Apple Silicon, é claro. Ambas as máquinas estão trabalhando aqui na bateria. O meu Mac aqui principal, como ele já é o meu Mac principal, ele tem algumas outras coisas rodando, só fechei os aplicativos principais, mas eu também dou um desconto aqui porque esse Mac foi recém-configurado, existem alguns processos rodando ainda em background e ambos estão, é claro, capturando a tela neste momento via QuickTime. Então, levem isso tudo em consideração. E o M2 Pro terminou um pouquinho à frente aqui do M1 Max e já temos os resultados aí na tela e olha que bacana. 1912 pontos em single core contra 1753, este salto aqui é na casa dos 9%, e 14.379 em multicore contra 11.637. Aqui a gente já chega a quase 24% dentro das promessas da Apple. Vamos ver agora a parte de GPU, lembrando mais uma vez que esse daqui é um Max, esse daqui é um Pro, então eu ainda espero que o Max fique na frente do Pro. Vamos usar aqui a API Metal para os dois e iniciar o benchmark Compute. O salto na casa dos 30% que a Apple promete em GPU é se você comparar o M1 Pro com o M2 Pro ou o M1 Max com o M2 Max. Por isso que eu estou dizendo que eu ainda espero que o M1 Max aqui fique um pouco à frente e de fato ficou. 50.776 pontos no M2 Pro contra 57.618 no M1 Max. Então o M1 Max ainda fica na casa dos 13% à frente do M2 Pro, ou seja, o gap é óbvio que diminui, estamos falando de uma geração nova aqui, mas a parte gráfica do Max ainda é superior, mesmo comparando com a geração nova. O teste aqui agora é de velocidade do SSD, graças ao Disk Speed Test da Blackmagic Design, porém tem um detalhe importante a gente levar em consideração aqui, porque este modelo aqui, o M2 Pro, ele está com SSD de 512 GB e o meu tem 1 TB, então é o dobro de capacidade, mas isso influencia também normalmente na performance do SSD, então o meu tende a ser mais rápido do que este daqui, vamos ver na prática. Aqui já tá beleza, já dá para ter uma boa ideia. E aqui também. Olha só, os resultados ainda são muito favoráveis
ao meu M1 Max. Em gravação aqui ele chegou a quase 4,8 GB por segundo contra 3,4 GB por segundo. Eu tô falando em gigabytes aqui, ele dá o resultado em megabytes, mas dá no mesmo. 3,4 contra 4,8, não é tão atrás assim, mas é significativo. E em leitura ainda ficou bem à frente o meu aqui, praticamente o dobro, né? 5,5 GB por segundo a leitura aqui do meu, contra 2,9 GB por segundo aqui do novo. Eu gostaria, claro, de poder ter comparado aqui dois SSDs iguais de 1 TB, mas já dá para ter uma boa ideia aqui. Não se assustem com esses números, porque eles são excelentes, embora um pouco inferiores aqui ao meu M1 Max. Pessoal, Rafael do Futuro aqui, só inserindo uma nova informação neste vídeo aqui. A gente ficou sabendo que esse modelo de 512 GB do novo MacBook Pro de fato tem um SSD mais lento do que a versão de 512 GB da geração anterior. E o resultado que vocês estão vendo aí na tela é do MacBook Pro M1 Pro do Edu. Ele rodou esse mesmo teste pra gente, como vocês podem ver aí. Em gravação até que a diferença não foi tão grande, passou de 3,4 para 3,6 GB por segundo, mas em leitura fez uma bela diferença aí, passando de 2,9 para quase 5,1 GB por segundo. Então fica aí a informação para vocês e a não recomendação de pegar o modelo de 512 GB. Por fim, vamos falar aqui de Wi-Fi. Sim, essa nova geração vem com suporte ao Wi-Fi 6E, que a Apple começou a introduzir nos últimos iPads Pro. O meu ainda é Wi-Fi 6. E o setup aqui de casa tem um link aqui de um vídeo da Eero, nosso sistema aqui Mesh Wi-Fi 6 aqui de casa. Ele é retrocompatível com essa nova geração, é claro, mas eu não tenho um sistema Wi-Fi 6E. Ainda assim, eu acho que esse teste é interessante porque, como eu mostrei no vídeo passado de outro sistema Mesh que a gente avaliou aqui no canal, esse Wi-Fi 6 desses MacBooks Pro aqui, ele não chega a uma performance como outros PCs que já tem o Wi-Fi 6. Então é o Wi-Fi 6, mas ele não atinge a performance ideal, tanto é que eu não consigo aqui velocidade de download nem próximo de 1 gigabits por segundo, que é o que eu tenho aqui em casa, na minha fibra de casa. Então vamos comparar aqui lado a lado. Claro que eu tenho que executar esses testes um de cada vez para não influenciar um no outro, mas eu vou selecionar os mesmos servidores aqui, vou rodar uns 3 testes diferentes em servidores variados e aí a gente vê o que essa máquina aqui traz de novo, porque eu espero que, mesmo sendo um chip aqui Wi-Fi 6E que não vai explorar tudo o que minha rede Mesh tem a oferecer, pode ser que esse chip aqui ofereça performance de Wi-Fi 6 bem superiores à minha máquina anterior. Então vamos ver aqui. Vocês estão vendo aí a imagem lado a lado, mas eu rodei os testes separados, só alinhei depois no vídeo. Vocês podem ver que em termos de download, o M2 Pro até ficou um pouco abaixo do meu, mas muito próximo. Em upload ficou um pouco acima, mas ambos bem ruim aqui para o que eu espero da minha conexão. Vamos testar um segundo servidor. Nesse segundo servidor a gente já tem uma performance bem mais bacana aqui da nova máquina. A velocidade de download foi quase 50% superior e a velocidade de upload também foi significativamente acima. Vamos fazer um terceiro teste aqui só para desencargo de consciência. E vejam só, olha só, o download praticamente igual e nesse caso o upload ficou até inferior aqui no M2 Pro. Então há muita variação aqui em teste de velocidade, mas a minha curiosidade que era se esse chip novo aqui de Wi-Fi ia fazer uma grande diferença aqui em termos de alcance. Só deixando claro que eu estou conectado aqui a um segundo ponto mesh, eu não estou nem próximo do ponto principal aqui de casa, então as velocidades eu não espero que cheguem nem perto lá de 1 gigabits, mas eu estava na expectativa aqui de que ele fosse ter um alcance ou uma conexão um pouco superior aqui ao anterior. E nesse aspecto aqui, nesse teste, claro, não estou testando numa rede Wi-Fi 6E, não houve tanta diferença não. E tirando isso tudo que a gente já cobriu aqui sobre esse novo MacBook Pro aqui com chip M2 Pro, a outra grande novidade aqui é que a Apple conseguiu melhorar ainda mais a bateria dessas máquinas. Ela promete cerca de 1 hora a mais, tanto para o M2 Pro quanto para o M2 Max em relação à geração anterior. Não é uma coisa que eu vou poder testar aqui, isso é claro, depende de muitos fatores ali, de como que você usa a máquina, do que você está executando, de qual que é o brilho da tela, de qual que é a sua conexão com a internet, mas uma promessa de 1 hora a mais de bateria com esses ganhos todos aqui em performance não é nada mal. Então, mais um ponto aqui a se considerar se você estiver pensando em trocar ou fazer um salto de uma geração mais anterior aí de um MacBook Pro. Esse então foi o MacBook Pro de 16 polegadas com chip M2 Pro. Mais uma vez, obrigado ao Marcelo aí por nos permitir trazer esse conteúdo para vocês. Se vocês gostaram, deixa um joinha aí. A gente se vê em breve com muito mais. Se tiverem alguma dúvida aí sobre essa máquina, coloquem nos comentários que eu vou ter prazer de responder a todos vocês. Até a próxima!